Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre livre-se dos vilões das reclamações. Eu sei que você não reclama, mas você deve conhecer gente que fica falando assim: não dá certo para mim, as coisas nunca saem do jeito que eu quero, porque eu sempre tenho que fazer tudo sozinho, sozinha. As pessoas são todas iguais, ninguém se importa comigo, tudo é tão difícil e complicado. Nada muda. Estou cansado, cansada de tudo isso. Nada é justo neste mundo. Por que que tudo tem que ser tão difícil assim? Eu não mereço isso. Tudo é uma bagunça. As coisas sempre ruins que acontecem comigo. Não tenho sorte em nada. Nada. Nunca é bom o suficiente. Ninguém me ajuda quando eu preciso. Nada vai mudar na minha vida. Chega, né? Chega. Acho que você já não está aguentando. Reclamar constantemente pode ter efeitos negativos, sim. Por isso que a gente tem que livrar, tá, desses vilões das reclamações através das técnicas da inteligência emocional, através da estratégia da inteligência emocional, através das competências emocionais, porque nos vários aspectos da nossa vida, esses vilões das reclamações podem interferir no relacionamento, na nossa saúde, enfim, em nossa saúde mental e física, tal. Os perigos de só reclamar aumenta o estresse. Olha só, aumenta o estresse nosso de cada dia. Já basta o dia a dia de desafios, não é verdade? Então reclamar pode aumentar cada vez mais o seu nível de estresse, ou o nível das outras pessoas, porque eu sei que a gente não reclama, né? Das outras pessoas. E por quê? Porque essa pessoa fica se concentrando naquilo que reclama, né? E afinal de contas, essa boca está mais próxima desse ouvido, e quem escuta a primeira reclamação é a própria pessoa. Então, ao invés de encontrar soluções, essa pessoa fica reclamando e só concentra naquilo que não pode ser feito. E deixa de ter o espaço, o ciclo virtuoso da criatividade, por exemplo. E a pessoa que reclama constantemente, ela é negativa também no seu dia a dia. Ela cria um ciclo vicioso da negatividade. E, frequentemente, esse ciclo negativo, né, da vida afeta a perspectiva dele. Por quê? Porque ele ou ela só vê o copo que está na metade vazio e não cheio. Então, dentro desse aspecto, pode tornar com toda certeza, quando ela começa a diminuir as suas reclamações, melhorar os seus relacionamentos pessoais e profissionais também, não é verdade? A pessoa que fica reclamando também nesses vilões, ela tem um um desafio muito grande de produtividade. Sim, produtividade. Por quê? Reclamar não resolve o problema, pode levar a uma falta de ação, porque essa pessoa só fica reclamando e não tem, então, uma proatividade para ter o processo de ação, e pode afetar, então, cada vez mais, não apenas a sua área profissional, mas também sua área pessoal, a produtividade de buscar melhoria no seu dia a dia. E essa pessoa também perde a oportunidade. Além de perder a oportunidade de ser uma pessoa negativa que vai, então, distanciando, né? Essa pessoa que vai reclamando, ninguém gosta de ficar perto de pessoas que só reclamam. Só se for uma outra pessoa que reclama, né? Que é aquela pessoa que tem a carteirinha do sindicato das reclamações, a pessoa que fica reclamando, fica negativa, né? E perde a oportunidade, né? E não se concentra naquilo que funciona, fica se concentrando nos seus pontos fracos. É o que, dentro da liderança positiva, a gente ressalta, né? Foco nas soluções. Inclusive, nós temos um vídeo que fala muito disso. Olha, foca nas soluções, foca nas oportunidades. Por quê? Essas oportunidades vai gerando, ou melhor, a negatividade, a reclamação, a pessoa fica com foco apenas naquilo que não está funcionando e fica reclamando, não é verdade? E essa pessoa vai afetando também a sua saúde física e mental. Então, cria então o estresse do dia a dia, pode levar a um grande desafio no seu processo de saúde e também um isolamento social, porque as pessoas que reclamam, ninguém gosta, né, de ficar próximo de uma pessoa que reclama. E essa pessoa vai ficando isolada e vai reclamando. Por que que ninguém me entende? Por que ninguém me ouve e tal? Porque só fica reclamando. Mas, bom, a gente está falando das consequências. Vamos falar de estratégias e dicas importantes da inteligência emocional para
a gente superar esse hábito, ou melhor, para as outras pessoas superarem esse hábito, a gente compartilhar com elas e falar por compartilhar. Compartilha esse vídeo também com a outra pessoa, dá um joinha aí, né? Dá uma força para o canal. Bom, vamos lá. Primeiro, seja consciente. Está muito ligado à primeira competência emocional, né? Da inteligência emocional, a autoconsciência. Então, o primeiro passo para a pessoa mudar de hábito é ser consciente dele, observar, né? E estar ligado, né? Das palavras que ela fala, das frases que ela fala, dos feedbacks das pessoas que elas estão falando. Então, preste atenção quando e onde e sobre o que você está reclamando, ou a pessoa reclama. Às vezes, a pessoa se concentra em determinado assunto e fica reclamando, porque não sei o quê, aqui, o governo, não sei o quê, outra pessoa. Geralmente, sempre a pessoa que reclama, sempre é o outro causador, sempre o ambiente é o causador. Então, a pessoa é necessário que elas tenham uma autoconsciência e identificar que esse hábito de reclamar é importante detectar, porque já é o primeiro passo para poder mudar. Né? Ter a autoconsciência de algo que é um gap, é um desafio, já é um bom processo de mudança, já está no processo da sua mudança para melhor. E é necessário a pessoa que reclama ter uma prática da gratidão. Sim, praticar a gratidão. Para quê? Porque em vez de se concentrar do que não tem, do que está errado, começa a se concentrar nas coisas que tem, nas coisas que estão dando certo. Então, a prática da gratidão pode ajudar a pessoa a mudar a perspectiva, sabe, sobre as coisas e se concentrar muito mais naquilo que está funcionando do que não está funcionando. A prática da gratidão, a gente tem vários vídeos falando, inclusive, do diário da gratidão, fazendo um diário da gratidão, para cada vez mais ampliar o foco para esse processo do que está funcionando. Fazer uma pausa antes de reclamar. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, né? Porque é automático, né? Tá no foco no negativo, acontece algo, tá sempre observando, né? Aquele pontinho num quadro enorme, aquele pontinho preto, aqui tá sujo, aqui tá não sei o quê, aqui tá com defeito. Então faça uma pausa e reflita sobre se realmente vale a pena reclamar sobre aquilo, porque a gente fala, né, que da urticária, né, pessoas que ficam reclamando negativo, né, aquela coisa de você, nossa, como que isso vai aumentando, né? Vai aumentando, vai aumentando, uma fila, vai aumentando, parece a fila, o incômodo, tudo isso. Então, muitas vezes, as pessoas, a gente vai reclamando sem pensar, né? Muito sobre isso. Por isso que é importante fazer essa reflexão. Porque lembra, reclamar não vai resolver o problema naquele momento, ficar reclamando de tudo, tudo, tudo. E foco na solução. Esse foco na solução, encontre soluções, é muito importante para a nossa vida, tá? Para a nossa vida. Buscar sempre as soluções. Por quê? Pensar nas maneiras. Isso é resiliência, né? Plano A, plano B, plano C. Existe, então, a oportunidade de exercitar, então, a flexibilidade, observar várias maneiras de trabalhar aquela situação. Então, quando a pessoa começa a diminuir as suas reclamações em relação às suas habilidades, vai desenvolvendo as suas habilidades sociais, porque as suas relações ficam mais saudáveis, porque as pessoas começam a perceber que a pessoa está reclamando menos, e começa a diminuir aquela questão de ficar achando que as outras pessoas não têm solução. Então, ficar aberto também para os feedbacks das outras pessoas, pela opinião das outras pessoas, pelas dicas das outras pessoas. Então, é importante isso também. Um aspecto também muito bacana da estratégia é cercar-se de pessoas positivas. Sim, pessoas que têm um foco na solução, pessoas que observam cada vez mais a oportunidade de ser flexível, pessoas que trabalham e contam histórias do que está funcionando. Lógico, não é colocar aquela lente de só olhar as coisas, não, positivas. Os desafios existem, mas é importante, então, fazer a dieta da mídia. O que é a dieta da mídia? Tanto das redes sociais quanto da televisão, fazer essa dieta da mídia, selecionar as informações
que são importantes para você, são importantes para gerar esse foco mais no positivo. Afinal de contas, tem informações que já têm prazo vencido, assim como alimentos, né? Alimentos vencidos podem fazer mal. Então, a gente tem informações que já estão vencidas. Então, faça a dieta da mídia para exercitar esse foco mais no que está funcionando. Evite aqueles programas, né, de muita violência e tudo isso. As notícias estão no nosso cotidiano, os fatos ocorrem, mas também existe o outro lado, né, que a gente fala assim, existe um lado da força que está funcionando. Então, pratique então a inteligência emocional. Um dos aspectos também da prática da inteligência emocional, para a gente ficar evitando esse acúmulo de reclamações, é praticar o desapego. Sim, desapego. Tanto desapego de coisas materiais, mas desapego de ideias que já estão vencidas, tá? De informações e conhecimentos, ó, que já estão vencidos, porque tem pessoas que ficam reclamando de coisas e não vê o tempo passar, não vê as coisas passarem, vai passando as gerações e não percebe que, ao desapegar de determinada ideia, ou de determinado material, até ou tecnologia, imagina, né? A máquina de escrever, lembra, mas não está funcionando, não desapega, né? O computador, a gente faz esses exemplos extremos, mas tem pessoas que ainda ficam muito apegadas em crenças e valores que não fortalecem, que não libertam, que não ampliam a sua visão. Por isso que não ficam só no processo da reclamação, ficam naquele ciclo vicioso da reclamação. Então, é necessário, sim, um aspecto importante da inteligência emocional aqui, das competências emocionais, principalmente nos momentos que a gente está vivendo, é celebre as pequenas vitórias, né? Celebre os pequenos avanços, passo a passo, vai celebrando, enriqueça, né, as pequenas vitórias, as pequenas vitórias, pequenos passos. Ao invés de focar naquela coisa grande, né, que vai reclamando, porque tal pessoa, tal coisa teria que mudar, assim, vai mudando pouco a pouco. Então, isso vai diminuindo também o teor das reclamações, tendo foco, uma perspectiva mais positiva. E, acima de tudo, seja gentil com você. Sim, pratique a autoempatia, né? Mudar de hábito, com toda certeza, é muito difícil. Então, se você se pegar reclamando, não se culpe, né? Você pensa sempre naquela frase assim: estou no processo estou no processo de diminuir as minhas reclamações. Estou no processo de diminuir determinados hábitos negativos. Só o fato de você falar que está no processo já envia informação para o cérebro que você já começou, que você já está num processo ativo. Lembra do foco nas soluções? Então, o oposto de uma pessoa que só reclama seria alguém que é grato e é positivo. Essa pessoa provavelmente se concentra nas coisas que estão funcionando, nas coisas boas da vida. Começa a perceber que existem outros aspectos que podem impactar também na sua saúde física e na sua saúde mental. Em vez de reclamar, então, essa pessoa busca soluções, opções, planos de ação. E essa pessoa, então, vai criando uma perspectiva de gratidão e é capaz de apreciar mais as coisas, apreciar as pequenas coisas, em vez de focar apenas no negativo. Vamos trazer Érico Veríssimo para a nossa reflexão, para finalizar. Reclamar não muda a situação, certo? Que o que muda é a ação. A ação muda o seu processo. Então, a vida é como velejar num barco. Devemos ajustar as velas para chegarmos onde queremos. Érico Veríssimo. Então, que a gente possa, então, velejar a vida, mas também ajustando as velas, ajustando os nossos olhares, as nossas perguntas, as nossas perspectivas, as nossas estratégias através da inteligência emocional. Ok? Eu vejo você no próximo vídeo para a gente conversar mais sobre inteligência emocional, sobre a nossa jornada de liderança na nossa vida e principalmente para a nossa saúde mental e a nossa saúde para um relacionamento mais saudável. Até mais!